nosso amigo Lucas, irmãos como Joey, Malcolm, Tyler, que vieram de longe, também o Davi, passado, né, Davi? Nosso passado aí. E também o Márcio, que é nosso mais novo amigo agora. Então, bem-vindo mais uma vez a todos vocês. E eu queria compartilhar com vocês hoje, essa pequena aula. O tema da aula é: estamos começando o primeiro culto do ano, uma quarta-feira, e o tema é receita para um ano realmente novo. Qual a receita que nós podemos ter na palavra de Deus para um ano realmente novo? Começo de ano, nós fazemos planos, vem aquelas expectativas, né? De uns para emagrecer, outros para engordar, outros para encontrar um novo emprego, encontrar um novo amor. Então nós temos expectativas. Por isso que as pessoas brindam lá na passagem do ano. Feliz Ano Novo, feliz 2012. Mas como realmente nós podemos ter um 2012 realmente novo? Eu queria partir de uma escritura em Atos 15. Como transformar sua vida definitivamente. Atos, capítulo 15. Aconteceu algo muito interessante. Foi a primeira reunião, o primeiro concílio. O concílio foi uma primeira reunião em Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram com Barnabé e Paulo, que estavam na igreja de Antioquia. E Antioquia era uma igreja grega, de fundo grego, eram gregos. E uma igreja que cresceu muito. Só que, no versículo 1 do capítulo 15, vamos ver essa passagem. Atos 15, versículo 1. A Bíblia diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Amém. Uau, amém. Por que eu queria começar lendo esse começo do capítulo 15? Aconteceu que essa igreja havia crescido muito. E como relato aqui desse texto, alguns judeus que haviam se convertido a Cristo, eles eram judeus e haviam aceitado a mensagem de Jesus. Haviam se tornado cristãos. Eles haviam descido a essa igreja em Antioquia. Chegando em Antioquia, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a ensinar uma doutrina, que era a doutrina dos judeus, da lei de Moisés, que você deveria ser circuncidado. E eles ainda fecharam a conta. Eles disseram o seguinte: se vocês não forem circuncidados, vocês nem são salvos. Imagina, para um povo que havia recebido a mensagem de Deus, um povo que nem era povo de Deus, que eram os gregos, de fundo grego, e eles estavam muito alegres com a nova vida cristã. Só que esse grupo começou a gerar uma certa discussão e uma divisão dentro da igreja de Antioquia. E olha o que aconteceu. Paulo e Barnabé são designados para essa reunião, essa grande reunião em Jerusalém. Chegando lá, eles relataram as grandes maravilhas que Deus havia feito por esse povo que não era judeu. Eles haviam
se arrependido de seus pecados e se tornado discípulos de Jesus. Imagina quão grande milagre! Se você conhece um pouco da tradição dos gregos, se você estudou um pouquinho a história da Grécia, eles tinham inúmeros deuses, tinham cultos pagãos, eram entregues à imoralidade sexual, e agora eles se tornaram discípulos de Jesus Cristo. Um grande milagre. Só que esses judeus diziam para eles, olha, vocês precisam ser circuncidados. Ou seja, vocês precisam passar por o ritual da lei hebraica de Moisés. Vamos observar hoje o que aconteceu, porque a partir dessa reunião, sabe o que surgiu? A partir dessa reunião, uma carta. E eu queria com vocês hoje aqui, a partir dessa carta, entender como nós podemos ter um ano realmente novo. Quais são os conselhos dessa carta? Dos apóstolos, dos presbíteros, juntamente com Paulo e Barnabé. Amém? Amém. Vamos ler então, no versículo 22. Atos 15, versículo 22. Deixa eu pegar minha água. Atos 15, versículo 22. Então, a partir dessa reunião, depois de Barnabé e Paulo ter relatado tudo o que Deus tinha feito por esses gregos, as grandes maravilhas, no versículo 22 diz o seguinte: carta ao concílio aos cristãos gentios. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, que não era Iscariotes, que tinha morrido, né? Silas e 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações! Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E quais eram essas exigências necessárias? Que se abstenham de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Amém. Amém? Amém. Interessante porque com essa carta, eu gostaria que nós meditássemos um pouco. Como nós podemos, a partir desse relato, dessa carta, ter um ano incrível para Deus. Interessante que essa carta ela foi acompanhada de 4 pessoas. Quais foram as 4 pessoas que foram enviadas de volta a essa cidade em Antioquia? Vocês lembram? Quais são as 4 pessoas que foram junto com a carta? Paulo, Barnabé, Silas e Judas. Paulo, Barnabé, Silas e Judas. Preste atenção nos adjetivos que os irmãos, os apóstolos e os presbíteros, eles usam para esses irmãos. Vocês perceberam? Quais são as qualidades e adjetivos? O que qualificou esses irmãos para tal responsabilidade? Eles eram qualificados como cultos? Eles eram qualificados como os mais ricos? Não. Eles eram qualificados como os mais inteligentes? Não. Quais foram as qualidades desses homens? Eles tinham uma vida dedicada a Deus.
Exato. Arriscando suas vidas. Olha só o que a palavra diz. Homens que têm arriscado a vida pelo nome de Jesus Cristo. Sim. Amém. A pergunta para o nosso coração hoje: nós somos conhecidos assim no céu? Pelos anjos de Deus? E pelos homens ao nosso redor? Somos conhecidos como homens que têm arriscado até a própria vida pela causa de Jesus Cristo. Muito bom. Quais são os pontos de hoje que eu queria abordar com vocês bem rapidamente? O primeiro ponto, para que nós tenhamos, como cristãos verdadeiros, um ótimo ano de 2012. E não só 2012, mas uma incrível vida para Deus. O primeiro ponto, as suas convicções e as minhas convicções dependem da verdade das minhas ações. Você tem convicção hoje, não tem? Você tem convicção que Jesus Cristo é o Senhor? Sim. Amém? Amém. Você tem convicção de que você foi chamado por Deus para uma missão nesse mundo? Amém. Amém? Amém. Então a sua ação tem que testificar o que você fala. E nesse texto é interessante, porque quando esses homens pregavam, as suas vidas testificavam a mensagem. Quando as minhas ações anulam a mensagem, eu sou um homem desqualificado diante de Deus. Olha que interessante. No capítulo 15, a Bíblia fala aqui, no versículo 3, a igreja os enviou, não enviou? Enviou para Jerusalém. Mas ao passarem pela Fenícia, por Samaria, o que eles faziam? Contaram como os gentios tinham se convertido. Eles contavam a respeito da boa notícia do Evangelho. Que o Evangelho tinha chegado aos povos pagãos. Essas notícias alegravam a todos os irmãos. A boa notícia do Evangelho tem que suprir as nossas necessidades espirituais. Muitas vezes nós ficamos esperando por milagres. Milagres são importantes. Eu acredito em milagres. Mas aqui, o que alegrava o coração desses irmãos? Ações verdadeiras. A pregação deles vinha acompanhado de ações. Vinha acompanhado de carne e osso. Eles diziam, olha, foi convertido lá em Antioquia certo homem que era idólatra. Foi convertido em Antioquia homem que era imoral sexualmente falando. E ele agora é um cristão. Nós temos que tomar cuidado, porque a religiosidade pode nos impedir de sermos cristãos verdadeiros. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Esses judeus que desceram de Jerusalém sem autorização, eles chegaram na igreja de Antioquia até com uma boa intenção, não chegaram? Chegaram. Temos que trazer a mensagem de Moisés. Olha, vocês receberam Jesus? Ok. Vocês foram batizados? Ok. Mas, além disso, vocês têm que ser circuncidados. Vocês têm que passar pelo ritual. E isso causou grande discórdia na igreja. Você entende como um ritual pode te afastar de conhecer o Deus verdadeiro? Esses irmãos, Paulo e Barnabé, tão somente pregavam a palavra de Deus. E anunciavam com alegria isso. O primeiro ponto é, para pensar. As suas convicções vêm acompanhadas de suas ações? Quando você prega, isso traz consigo suas ações no dia a dia? Se sim, amém. Se não hoje, e para esse ano, e para os próximos anos, tenha isso como meta na sua vida. O que você fez pela causa do Evangelho nos últimos anos? Você tem feito coisas incríveis pela causa do Evangelho? Pessoas fazem coisas incríveis no mundo, não fazem? Pessoas no Greenpeace, eles param lá os navios que estão caçando baleia e dão a vida por baleias. É uma boa causa, mas é uma causa para essa vida. Para pensar hoje.
Estou disposto, eu, como cristão, a dar a minha vida pelo Evangelho de Jesus Cristo? Então, o primeiro ponto. As suas convicções têm que vir acompanhadas de suas verdades, suas ações. Vamos ler Lucas 12, versículo 22, só para completar esse tópico agora. Lucas 12, também versículo 22. Amém. É Lucas 2 e 22. 12, capítulo 12, versículo 22. O primeiro conselho, então, ouse mais, arrisque mais em 2012 pela causa de Jesus Cristo. E aí você pode pensar, mas arriscar o quê? Arriscar, às vezes, a sua própria reputação. Arriscar seu próprio sonho, às vezes, pela causa de Jesus Cristo. Olha que interessante. Isso pode gerar, às vezes, na sua vida, um certo medo, né? Um receio. Puxa, mas o que eu vou perder? O que eu vou ganhar com isso? Olha o que Jesus fala em Lucas capítulo 12. Amém. Amém? Vamos lá em Lucas 12. Prega, Roberto. Lucas capítulo 12, versículo 22. Preocupações da vida. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Olha o conselho do Mestre, de Jesus. Então, esse ano, arrisque muito mais. Tenha essa fé de confiar tão somente na palavra de Jesus Cristo. Amém? Amém. Segundo ponto, hoje, para ter um ano de 2012 realmente novo, diferente na sua vida, evite coisas que lhe fazem mal. Cada um de nós, como homens, nós sabemos de algumas áreas, de alguns pecados em nossas vidas que nos fazem muito mal. O pecado, ele faz mal para o outro também. Mas, primeiramente, ele faz mal para quem? Para você. Se você é uma pessoa que não se controla com álcool, você vai se tornar um alcoólatra. E isso vai te fazer muito mal. Com as drogas, idem. Com o seu temperamento. Com a sua falta de perdão, muitas vezes. Porque Jesus falou, se vocês não perdoarem aqueles que pecam contra vocês, uau, isso é difícil. Não espera que o Pai do céu vai perdoar vocês. Porque da maneira com que você trata o outro, Deus também o tratará. E vocês sabem das parábolas que Jesus contou a respeito de falta de perdão. Então, evite esse ano, segundo tópico, coisas que lhe fazem mal. No versículo 28 do capítulo 15, vamos voltar lá. Atos, capítulo 15, versículo 28. Atos 15, versículo 28. É incrível essa resposta dos apóstolos que tinham andado com Jesus, dos presbíteros, nessa reunião, nesse grande concílio em Jerusalém. Olha que interessante. No versículo 28, olha a resposta deles àquela questão. Pareceu bem, primeiro a quem? Ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E aí vem as exigências. Que se abstenham da comida sacrificada a ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitar tais coisas. Amém. Quais foram as exigências necessárias? Eles decidiram não impor mais nenhuma regra.
Porque esses homens já tinham aceitado o chamado, tinham aceitado a mensagem de Deus, tinham se convertido e eram salvos diante da Assembleia e diante de Deus. Então eles decidiram só dar algumas dicas. Não comam comida sacrificada a ídolos. Não comam animais estrangulados, que eram algumas leis judaicas lá de Levíticos, a respeito de higiene e também da saúde própria. E por fim, olha o conselho: imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. A Bíblia, o conselho é sempre claro: fuja da imoralidade sexual. Principalmente nós, homens, que temos nossas dificuldades nessa área. Na Grécia, existia entre os cultos pagãos prostitutas cultuais. Eram mulheres que eram pagas para trabalharem no templo e terem relações sexuais. E esses cultos eram para a fertilidade. Então eles acreditavam nisso, piamente. Então, como essas pessoas haviam se convertido e vinham de um fundo pagão, os irmãos acharam melhor dar esse conselho: abstenham-se, fujam da imoralidade sexual. Amém. Então, o conselho para nós também hoje: para pensar hoje, nos últimos anos, qual a maior dificuldade que você tem enfrentado nessa caminhada cristã? É a imoralidade sexual? É a falta de perdão? É o domínio próprio? É você ser uma pessoa mais justa? Então, esse ano, evite todo o mal. Tudo aquilo que pode trazer para você uma ressaca moral. Alguém que já teve ressaca de vinho? Eu já tive também. Já teve a ressaca de vinho? Não é ruim? Você fica com a cabeça pesada, você... Drinking. Vomita, fica mal, não levanta no outro dia. Ressaca de vinho. Esse ano, o conselho de Deus é: não tenha uma ressaca moral. Eu já tive algumas ressacas morais, em que você peca e você fica mal com Deus. Por dias. Não, o conselho é: fuja. Fuja da tentação sexual e de outras tentações. Bom, mas para que tudo isso? Para que o ano de 2012 seja um ano para a glória e honra de Deus. Amém? Para terminar a carta, vocês farão bem, lá no finalzinho, versículo 29, vocês farão bem em evitar essas coisas. Mas para que isso? Para que tudo lhes vá bem. Então, para que você tenha um incrível ano e que tudo lhes vá bem, primeiro, que as suas verdades, aquilo que você disse um dia, Jesus é meu Senhor, ele vem acompanhado do quê? De nossas ações. Isso para Deus é de muita valia. Porque Jesus disse: aqueles que dizem diante dos homens, eu sou de Cristo, eu também digo diante do Pai, é meu. Porque as ações acompanham a sua vida. Sim. E segundo, evite o mal e faça o bem. E você, a você mesmo e a seu próximo, nesse ano de 2012. Amém? Amém. Só queria terminar com a oração. Podemos orar? Amém. Amém, Pai, obrigado, Senhor, essa noite, pela palavra do Senhor, Pai, que nos dá ânimo, Pai, nos faz, Pai, acreditar que nós possamos ter um 2012, não só um 2012, Senhor, mas uma vida totalmente consagrada a Ti, Deus. Pai, que nossas palavras, Pai, venham acompanhadas, Pai, de nossas ações, Pai. Pai, que, como foi dito aqui nessa passagem em Atos 15, Pai, esses irmãos, Pai, encaminharam uma carta incrível, Pai, mas com essa carta veio acompanhada de 4 irmãos que testificaram, Pai. E é incrível porque o Senhor nos deu a Tua palavra, Pai, hoje, Pai. Oh, Pai, obrigado porque a Tua palavra é a Tua carta escrita aos nossos corações. Amém. Mas é incrível, Pai, porque o que seria da Tua palavra nesse mundo se ela não viesse acompanhada de pessoas convertidas essa noite aqui, Pai? Pai, converte, continua a converter os nossos corações
a Tua mensagem somente. Muito obrigado por cada alma que está aqui agora, Pai. Abençoa-nos na volta a casa, nas conversas que teremos. Pai, dá-nos ânimo dobrado esse ano, Pai. Que as pessoas que forem passar em nosso caminho, Pai, que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. E eu sei, Pai, que Ele está conosco hoje, que Ele fala nos nossos corações. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Muito legal.